Olá, meus queridos, estamos juntos aqui para a nossa regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem, ok? OAB, banca FGV. E aí, é claro, né, direito civil, eu escolhi alguns temas aí pertinentes à minha parte, então a gente vai tentar trabalhar aí temas relacionados a posse, propriedade, direitos de vizinhança, condomínio, responsabilidade civil, família e sucessões, certo? No tocante à parte de obrigações, contratos, parte geral e também a LINDB, professora Roberta Queiroz, minha parceira, ok? Então vamos juntos. Eu escolhi o nosso primeiro tema para falar de posse, ok? Então posse é uma temática que normalmente é cobrada tanto na primeira fase como na segunda fase, ok? E aí, é claro, gente, o tratamento da posse é um tratamento bem específico feito pelo Código Civil. Estamos aí falando de um tema que pertence ao direito das coisas, ok? Então, na verdade, não é direito real. E aí eu já começo falando sobre a natureza jurídica da posse. Então, primeiro, a gente tem que lembrar que posse é um misto de fato mais direito. E quando eu falo que a posse é um misto de fato mais direito, é preciso que eu saiba que direito a posse representa. Será que a posse é um direito real ou será que a posse é um direito obrigacional? A resposta é nenhuma das duas opções. A posse, segundo o professor Clóvis Bevilacqua, é um direito especial sui generis, ok? Então, essa é a natureza jurídica da posse, direito especial sui generis. Então, basicamente, eu tenho que me lembrar que a posse é um interesse juridicamente tutelado, certo? E que também os direitos possessórios, eles têm importância no mundo comercial, no mundo do direito, devido à própria análise que a gente faz econômica. Então, os direitos possessórios, por exemplo, podem ser penhorados. Por quê? Porque eles têm um conteúdo econômico, têm valoração. Logo, isso faz parte do mercado. Isso é transacionado, certo? Isso tem uma circulação. E isso passa, então, a fazer parte do bloquinho do direito de interesses juridicamente tutelados, certo? Outra coisa, Raquel, na parte de posse, eles normalmente perguntam qual é a teoria da posse adotada no Brasil. Será que a teoria da posse adotada no Brasil é a teoria objetiva de Iering ou é a teoria subjetiva de Savigny? A resposta é Iering, ok? Artigo 1196, que diz assim, gente, o possuidor, eu digo que o sujeito tem posse a partir do momento em que ele pode exercer em seu próprio nome qualquer das prerrogativas de dono. Então, se você pode exercer em seu próprio nome qualquer das prerrogativas de proprietário, você é um possuidor. Raquel, quais são as prerrogativas do proprietário? Artigo 1228 do Código Civil. Proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se eu posso exercer qualquer dessas prerrogativas em meu próprio nome, então eu sou uma possuidora, certinho? Então, outra coisa, não esquecer que ao lado da posse existe a ausência da posse, tá? Como diria o professor Iering, a chamada posse degradada. Então, eu não posso confundir posse com detenção. A detenção é a ausência de posse. Então, Raquel, onde estão as hipóteses de detenção no Brasil? As hipóteses de detenção estão elencadas no artigo 1198, que fala do fâmulo da posse, ok? O escravo da posse, o servo da posse, o exemplo tradicional que ninguém aguenta mais, o exemplo do caseiro, porque ele exerce posse em nome de outrem, numa relação de subordinação e dependência. Então, quando você tiver uma situação parecida, esse aí é um detentor. E as outras hipóteses de detenção estão elencadas no artigo 1208 do Código Civil, que ele fala sobre atos de mera permissão, atos de mera tolerância, ok? E também atos clandestinos e violentos enquanto não cessar a violência ou a clandestinidade. Beleza até aqui? Então a gente deu aqui uma análise bem geral da posse, falamos de natureza jurídica, falamos da teoria da posse adotada no Brasil. Gente, se a posse é um direito, esse direito, se ele for violado, ele enseja algum tipo de proteção. O ordenamento jurídico, e aí no caso é o ordenamento jurídico mais precisamente processual, ele vai me dar armas, instrumentos para que eu possa proteger a minha posse. Então, já que posse é direito, se meu direito é violado, surge a pretensão. E eu vou poder o quê, gente? Me valer de algumas medidas para proteger essa posse. Essas medidas de proteção, elas podem ser judiciais ou extrajudiciais.
Ah, Raquel, então quer dizer que eu posso defender a minha posse extrajudicialmente? Sim, é o que a gente diz, né, dá o nome de autotutela. São resquícios da autotutela no Brasil. Então, quando eu falo em proteção extrajudicial da posse, eu estou falando em uma reação imediata e uma reação também proporcional, dentro da razoabilidade. Você pode empregar uma espécie de violência proporcional àquela, tá, que foi utilizada para lhe tomar a posse, por exemplo. Então, deve haver aí um equilíbrio. Então, nesse caso, a gente sabe que do ponto de vista prático isso é extremamente complicado, tá? Mas quais são as duas modalidades de defesa extrajudicial da posse e que pertencem à chamada autotutela? Desforço imediato, percebam? Alguns chamam também de desforço incontinente. O desforço imediato é uma reação, tá, extrajudicial e é uma reação que visa combater o esbulho. Raquel, e se eu quiser combater um ato de turbação? Aí você se utiliza da legítima defesa da posse. Beleza? Até aqui, artigo 1210 do Código Civil. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Volta aqui, câmera 1. Olha lá, além do desforço imediato e da legítima defesa da posse, Raquel, eu não quero confusão, eu não quero baixaria, eu quero ir para o judiciário, eu quero me socorrer da prestação jurisdicional do Estado. Eu acho que é mais seguro, tem oficial de justiça, tem força policial, beleza. As ações, tá, típicas para a defesa, para a proteção possessória são: 1. Ação de reintegração de posse. Raquel, a ação de reintegração de posse, ela visa combater que tipo de violência à posse? Esbulho. Agora, e se você está sofrendo turbação? Qual seria a ação possessória típica cabível? Ação de manutenção de posse, tá? Raquel, e se eu apenas estou sofrendo uma ameaça, mas é uma ameaça atual, uma ameaça iminente, objetivamente apurável, um justo receio de sofrer uma turbação ou um esbulho? O que eu faço, Raquel? Então, nesse caso, se você está diante de uma situação, você precisa de uma medida preventiva, porque não ocorreu ainda a violência à posse, tá? Então, nesse caso, você vai entrar com a ação de interdito proibitório. Beleza? A ação, então, é de interdito proibitório. Lembrando aqui, meus amores, Raquel, há alterações significativas, por exemplo, no CPC sobre as ações possessórias? Tem, tá? Então, fiquem de olho. O nosso novo CPC, ele fala das ações possessórias, tá? E aqui um detalhe, gente. As ações possessórias típicas são essas que a gente falou: ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. Estas ações, elas vão tramitar aonde? E aí eu chamo a atenção de vocês. Por quê, gente? Porque o nosso novo CPC, ele fala o seguinte: que naquelas demandas envolvendo posse de bens imóveis. Então, aqui percebam, é uma questão de competência, ok? Então, quando eu tô falando de ações possessórias envolvendo bens imóveis, onde vamos? Qual é o foro competente? Gente, é o foro da situação da coisa, tá? Então, a ação tem que ser ajuizada aonde se encontra a coisa. E aí, nós temos um caso excepcional de competência territorial absoluta. Competência territorial absoluta, é isso mesmo. Raquel, mas regra geral, competência territorial é relativa, não é isso? É isso. Mas esse caso específico, tá? De ações possessórias, a ação envolvendo bens imóveis, ok? A ação, ela tem que ser ajuizada no foro da situação da coisa e é uma hipótese de competência territorial absoluta. Tomem nota disso, ok? Raquel, entendi. E outra coisa, ações possessórias, se você for promover essa ação e você é pessoa casada, tá? E você tem aí uma situação de composse, tá? Ou você vai ajuizar uma ação contra alguém e esse alguém é casado e o casal invadiu. Então, nesse caso, é preciso colocar os dois, os cônjuges, no polo passivo? Sim. Tá? Então, nos casos também de composse ou de ato ou de violação à posse praticada pelo casal, tá? Então, nesse caso, é preciso também o quê? Se eu vou ajuizar uma ação, tá? E eu tenho uma situação de composse, eu preciso do consentimento do outro, tá? Eu preciso do consentimento, que pode ser suprido judicialmente. Agora, se eu vou ajuizar a ação contra alguém que invadiu, tá? Tomou a minha posse, essa pessoa também é casada e o ato foi praticado pelo casal, tem que colocar necessariamente os dois aí no polo passivo. É o que a gente chama, né, o instituto aí da capacidade processual das pessoas casadas, que na verdade essa outorga, esse consentimento é apenas um fator de legitimação.
Pra gente encerrar esse bloquinho, olha o que eu tenho pra vocês também, gente. Raquel, no ponto das ações possessórias, mudou algumas coisas lá no CPC? Mudou, tá? É basicamente questões terminológicas, tá? Eu continuo falando que as ações possessórias típicas são aquelas que eu mencionei. Entre elas existe fungibilidade, ok? Então, há fungibilidade entre as ações possessórias típicas, tá? Outra coisa, Raquel, as ações possessórias, elas são dúplices? São. Por quê? Porque se o réu quiser, ele pode fazer um contra-ataque. Ele pode fazer um pedido contraposto e pedir a proteção possessória para ele. Então, o autor pede, o réu vem e o quê? Se defende e contra-ataca. Então, no final das contas, a proteção possessória pode ser concedida para qualquer um dos dois. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, tá? Fala-se em caráter dúplice. O caráter dúplice das ações possessórias, ele decorre da formulação do pedido contraposto, ok? Não é pedido reconvencional. Tudo bem até aqui? E pra gente encerrar, Raquel, qual é a novidade master no ponto aí das ações possessórias? É a inserção, gente, de artigos preocupados com a questão das invasões, na verdade, a questão da violência à posse praticada por grupos coletivos, tá? Por movimentos sociais. Então, movimento sem terra, movimento sem teto. Quando a ação possessória, ela for dessa natureza, ela envolver aí, gente, uma questão pública, um interesse público de ocupação do solo, seja de áreas rurais ou urbanas, então o Código agora fala sobre isso, o CPC, tá? Então ele fala o quê? Da necessidade da intervenção do Ministério Público, do chamamento da Fazenda Pública para saber se essas pessoas, elas podem ser alocadas em determinados lugares, se há políticas públicas para poder o quê, gente? Ajudar, auxiliar na resolução ali do litígio, ok? Então fala-se do Ministério Público, fala-se da Defensoria Pública para pessoas hipossuficientes, ok? Então há um tratamento específico quando as ações possessórias envolverem conflitos coletivos. Tudo bem até aqui? Então a gente se encontra na próxima dica. Se você quer mais, vem comigo para o Gran Cursos Online.